A paz do Senhor. Desde já agradeço a Deus, agradeço ao irmão Marcinho por ter me concedido essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, verso 23 ao 27, que diz a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, aqui a palavra do Senhor diz que Jesus estava no barco com os seus discípulos. E de repente, surgiu uma tempestade grande que cobria o barco. O barco ia coberto pelas ondas. E os discípulos, ao ver Jesus dormindo, eles pensaram, que Jesus estava dormindo, não ia ver, o que ia acontecer. Então eles ficaram apavorados e foram lá onde estava o Senhor Jesus dormindo e despertaram ele e disse: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então o Senhor Jesus levantou e disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então o Senhor Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar se aquietou. Naquele momento seguiu uma grande bonança. E aqueles discípulos que andavam com Jesus todo o tempo, presenciaram grandes milagres que o Senhor Jesus Cristo fez, fazia. E eles, ao mesmo tempo, por ver o Senhor Jesus Cristo dormindo, eles se apavoraram. Mas claro que mesmo o Senhor Jesus Cristo dormindo, aquele barco não ia afundar, porque o Senhor Jesus Cristo estava lá naquele barco. O barco não ia afundar. Então, ou seja, o que é que essa palavra traz para a nossa vida? Por mais que a nossa vida, às vezes parece difícil, é difícil para nós que somos falhos, mas para o Senhor Jesus nada é impossível. É só uma pequena onda que vai passando quando Jesus está presente no nosso barco. Então que a gente tenha confiança no Senhor Jesus. Quando vier as dificuldades, as tribulações no nosso dia a dia, que nós se lembre, Jesus está no nosso barco. Nosso barco não vai afundar, porque o Senhor Jesus está no nosso barco, Ele está do nosso lado. Às vezes a gente pensa que nós estamos passando por momentos difíceis, mas é assim. Se nós temos que passar por uma prova, o Senhor Jesus não vai tirar aquela prova, mas Ele vai passar conosco naquela prova. Então as dificuldades vêm, mas que nós tenhamos a certeza que Jesus está do nosso lado, Jesus está segurando a nossa mão, Jesus está lado a lado com a gente. E se Jesus está conosco, nós não vamos cair, nós vamos atravessar todo esse mar, todo o que tiver de vir para a nossa vida, as tribulações. Mas se Jesus está conosco, nós vamos atravessar em nome de Jesus. Porque aqui o barco ele estava sendo coberto pelas ondas. E aqueles discípulos, por ver o Senhor Jesus dormindo, eles se apavoraram, achando que o barco ia virar. Mas claro que não ia, porque o Senhor Jesus Cristo estava no barco. O Senhor Jesus Cristo ele é o dono do poder. Jamais Jesus ia deixar esse barco virar. Então que nós nessa noite tenha confiança no Senhor Jesus. Nós acredite que quando o Senhor Jesus está do nosso lado, Ele vai nos ajudar a atravessar qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer tribulação, por mais difícil que pareça a nossos olhos.
mas para o Senhor Jesus Cristo nada é impossível e nada é difícil, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono do poder. Que essa palavra venha para nos dar confiança, aumentar ainda mais a nossa fé no Senhor Jesus, porque nada é impossível para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o dono do poder. Amém? Pois que essa palavra fique para a nossa meditação. Desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém? Deus abençoe a todos.